pessoal em casa, é uma informação que chegou de uma fonte que tem contato direto com o presidente Lula, essa dica, para eu ver que é o seguinte, eu não botei aqui aberto. É o seguinte, o José Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça da Dilma, foi ele quem planejou a operação de condução coercitiva do Lula em 6 de março de 2016, que era, para se ele tivesse sido levado e a militância espontaneamente não tivesse impedido em Congonhas, ia ser convertido em prisão. Era para ele estar preso desde 6 de março de 2016. E aí também teve uma história rocambolesca do envolvimento da aeronáutica, mas não dá tempo de falar agora. Aí, depois disso, o que a gente soube, no vazamento do Glenn Greenwald, né, o nosso querido Limited Hangout, ele publicou em junho uma conversa de dezembro de 2015, portanto 2 meses antes só dessa condição coercitiva. E aí o Sérgio Moro se dirige ao Deltan Dallagnol, o procurador, e ele fala o seguinte, olha só, né, fulano me deu essa informação aqui para você ir atrás dos filhos do Lula por grilagem de terra. Por isso que a gente sabe que tem uma lei de investigação que está pendurada, e para mim essa é a faca no pescoço do Lula que garante que ele se comporte. E aí a fonte, o Intercept tarjou, são 3 nomes assim, privado, privado, privado. Essa fonte com acesso direto ao Lula me falou, é José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça da Dilma. E aí o que acontece para fortalecer isso? Naquela semana, naquele dia, teve uma viagem clandestina do ministro, então o ministro da Justiça, para Curitiba, fora da sua agenda, mas vazou. Aí tem aí 2 publicações do Grupo Globo, no jornal O Globo, a coluna do Lauro Jardim, e na revista Época, falando o que será essa viagem secreta do Cardoso para Curitiba, em que ele levou a tiracolo o diretor-geral da Polícia Federal, se encontrou com o superintendente da PF no Paraná e Sérgio Moro. E aí ele se encontra e passou essa dica. E aí o nosso querido Limited Hangout vai e coloca tarjado, né, privado, 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 em José Eduardo Cardoso, mostrando que não é uma coisa séria. Não é uma coisa séria aquilo ali, porque isso ia causar uma revolução no PT. O PT vai ter sua liderança substituída agora em novembro, a eleição. Imagina sair uma bomba dessa dizendo o ministro da Dilma foi quem passou informação para o Sérgio Moro e atrás dos filhos do Lula. Imagina. E aí, para confirmar isso, na semana passada, vazou também da investigação da Lava Jato uma troca de e-mails de executivos da Odebrecht, em que eles falam, né, o Marcelo Odebrecht, o Maurício Ferro, que é seu cunhado, então pessoas do núcleo mesmo falando, a Dilma está usando a Lava Jato para tirar o Lula da jogada, porque ele, com uma forma de manter o controle, lançou o nome dele, a possibilidade para ele ser o sucessor dela em 2014, e ela está usando a Lava Jato para tirar ele da corrida e ela ficar porque ela acha que não cai nela. Isso é algo que a gente fala aqui, é polêmico, tem gente aí do culto à personalidade da Dilma, a gente até hoje não teve resposta sobre aquela viagem secreta dela à Rússia, e pior ainda, não tivemos resposta sobre aquele famoso grampo nela e no Lula, comprovadamente ter sido um grampo feito no Palácio do Planalto, porque você ouve a voz da secretária dela antes da ligação completar, e isso nunca ter sido explicado, nunca ter sido levantado por qualquer pessoa que fosse do PT, porque se foi o Sérgio Moro quem fez o grampo, como se diz aí, e todo mundo falava, Pepe, na época assim, mas isso prova que o Moro tem o apoio da NSA, porque se não fosse a NSA, como que ia ter a conversa e 2 horas depois já estaria no ar na Globo News, a degravação demora uma semana e tal. É muito mais prosaico, né, a versão. É o quê? Aquilo foi um autogrampo. Você que sabe de negociação internacional é isso. A melhor maneira de você matar um draft de 1 minuto é você vazar. Então, havia uma pressão enorme do PT para o Lula ser nomeado, né, ministro da Casa Civil, e ele poderia ter parado aquele processo ali, e eles queriam matar, eles foram forçados a botar o Lula. Como é que mata a nomeação? Você encena uma conversa, uma pegadinha ali, aí eu não sei em que nível a Dilma está deliberada, ela liga para o Lula, e o Lula nem entende o que ela está falando, ela imprime um tom totalmente malicioso, dizendo assim, olha, eu vou mandar para você o ato de posse não assinado, mas não fala para ninguém, isso aí só se precisar. O que vale um papel não assinado? Nada. E falando assim, por que não fala para ninguém? Era errado uma presidente nomear alguém? Precisava ser segredo? Não precisava. E aí, então, orientado pelo Cardoso, eu imagino, a gravação disso, e eles, pela pressa, esquecem de cortar o início em que a voz da secretária aparece, isso aí é só botar grampo Lula Dilma, você vai ver o que eu estou falando. Eles ligam pro segurança do Lula, porque o Lula nunca teve celular, pro Moraes, e aí ela finalmente fala com ele imprimindo esse tom esquisito, como se fosse uma coisa luxo, né, assim, tal. Esquisito. Então, eu pergunto assim, até hoje, por que não foi explicado, por que o PT não levanta a questão de não ter podido ser o Sérgio Moro a fazer aquele grampo, a não ser que o Sérgio Moro tenha grampeado o Palácio do Planalto. Então, seria mais grave ainda. Então, é muito esquisita essa história. E aí, quando ele fala essa coisa... Ele poderia ser grampeado o Palácio. Ele tinha como grampear o Palácio. Não, aí a competência... Primeiro assim, são poderes independentes. Eu acho que, em hipótese nenhuma, o Palácio do Planalto pode ser grampeado. Agora, mesmo que se admitisse isso, aí é Procurador-Geral da República e STF. Não poderia ser o Sérgio Moro.
Entendeu? A questão de competência na justiça. Só quem teria competência para investigar a chefia do executivo. Com os canais dele em Washington, ele poderia. Não, sim. Sim, mas de que maneira fortuita ele ia estar sabendo na hora para pegar essa coisa? Eu acho assim. Claro. Para mim foi ali um autogrampo. Isso. Um autogrampo e o resultado concreto é que a Dilma continua com a condução do processo até e que elas não queria ver. Isso está na imprensa, que ela não queria nomear o Lula e o PT forçou. E ela matou, para mim, a minha interpretação, matou isso vazando aquela conversa que causou comoção pública. Pessoal populares cercaram o Palácio do Planalto.